Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas! Muito bom dia! Bom receber vocês aqui. Mais uma live. Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Hoje a gente vai voltar, a mesma mulher que protagonizou a nossa live da semana passada, que foi Marta. E a gente falou sobre avaliar, como temos conduzido a nossa vida. Não foi isso? Se você esteve presente, assistiu ao vivo, ou depois a live gravada, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, nós falamos semana passada sobre isso, Sobre avaliar a sua vida. Como que você tem conduzido a sua vida, qual a direção que você tem tomado. E hoje eu quero falar sobre repreensão, Como que a gente pode lidar com a repreensão. A gente sabe que não é fácil ser criticada, ser repreendida, ser corrigida, alguém apontar algo, que a gente não gosta de ouvir, a gente acha que tá certa, e enfim, Não é fácil estar nesse lugar de ser repreendida, de ser corrigida. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a pausa que a repreensão exige para que ela seja de fato absorvida da melhor maneira possível. Amém? Então você pode aí, se você tem sido abençoada com essas lives, se Deus tem falado ao seu coração, você pode clicar aí no aviãozinho e enviar para suas amigas, outras mulheres, outras pessoas que você sabe que precisam, que vai falar o coração delas. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, amadas. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que tome esse ambiente, que seja uma live assim maravilhosa, edificante, que eu e você sejamos tocadas, transformadas pela palavra de Deus. Amém? Ah, Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra com as minhas irmãs. Senhor, eu sou tão grata a Ti, Pai, por confiar em mim nessas terças-feiras, as palavras que têm vindo do Teu coração, Senhor, eu te peço, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Ó Deus, que eu possa ser um instrumento leve nas Tuas mãos, como uma pena na mão de um escritor. Que eu possa ser conduzida, Senhor, para que a Tua palavra alcance de forma mais poderosa a vida das minhas irmãs. Senhor, tira todo o embaraço, toda dificuldade de entendimento, uma má interpretação, sabe, um texto fora do contexto, uma frase solta de um contexto, qualquer coisa que possa gerar confusão e impedimento na clareza da transmissão da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha trabalhar e que isso não tenha lugar entre nós, Senhor. Que essa palavra chegue àquelas pessoas que precisam ouvi-la, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas, eu quero ler com vocês o texto de Lucas 10, do 38 ao 42, que fala sobre Marta e Maria. Marta e Maria são irmãs de Lázaro, O famoso Lázaro, aquele que morreu e após 4 dias Jesus o ressuscitou. Eles moravam num povoado chamado Betânia, um lugar onde Jesus costumava ir com uma certa frequência. E nesse ambiente ali em Betânia aconteceram algumas passagens muito marcantes, como essa aqui, como também a própria ressurreição de Lázaro e depois também Maria, quebrando seu vaso, derramando seu perfume caro aos pés de Jesus. Foram episódios muito intensos, marcantes do Evangelho, que aconteceram ali no povoado de Betânia, mais especificamente na casa desses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Pela construção do texto bíblico, é provável que Marta seja a filha mais velha desses 3 irmãos e também responsável
pelos mais novos. A gente vê assim que a casa era dela, que era que conduzia as coisas. Então isso já é um indicativo aí, né, dessa posição de importância, de relevância que ela tinha na vida dos seus irmãos. E aqui, nesse pequeno trecho das Escrituras, a gente tem ensinamentos tão preciosos. Olha só. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Uau! Amadas, eu quero falar aqui sobre repreensão. De cara, quero fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de ser repreendida? Me fala. Hein? Quem aqui gosta de ser repreendida? Escrevam aí, por favor. Quem gosta? Acho que saiu um pouquinho aí do, né? Acho que vocês perderam um pouco o sinal, porque a minha filha estava me ligando e tá com algum problema na escola. Eu precisava falar com ela, precisava responder a mensagem dela, tá? Por isso que aí, de repente, não ficou muito bom para vocês o sinal. Então, olha só, eu não muito, não gosto. Gente, ninguém gosta de ser repreendido, não é verdade? Ninguém gosta, né? Nós queremos estar certas, não é verdade? A gente quer estar certa, quer fazer a coisa certa. E a repreensão é uma coisa desconfortável. A própria Bíblia diz que a disciplina, no início, ela não é boa. Ela é desconfortável, ela é ruim, a gente, né, não reage bem. Mas depois ela produz frutos bons, né? Depois a gente vai ver que aquilo é bom, que aquilo precisava acontecer na nossa vida. Mas naquele momento que a disciplina ocorre, que a repreensão é aplicada, a gente não fica bem, né? A gente não fica feliz, não é uma situação confortável, não é uma situação bacana de se viver, não é mesmo? E com certeza, Marta, uma mulher como eu, como você, também não gostou daquela sensação de ser repreendida, né, na frente de todo mundo. Agora, olha que interessante. A gente não se incomoda muitas vezes fazer isso com o outro, mas quando é com a gente, né? Porque ela entra naquele ambiente, repreende Jesus na frente de todo mundo, aponta o erro de Maria na frente de todo mundo. Mas quando acontece com ela, é chato, né? Ruim, não gostei, fiquei chateada, né? Assim, é uma luta de todas nós. Mas a palavra diz que o Senhor repreende a filha que ele ama. Domingo o pastor pregou na igreja, eu peguei essa palavra e falei, nossa, que bacana, que palavras interessantes, né? Ele pregou assim: o pai que ama, corrige o filho. A manifestação do ódio, da falta de amor, é a falta de correção. Então, muitas vezes a gente não corrige, né? Porque, meu filho vai ficar chateado comigo, não vai ser legal, né? E a gente não está demonstrando amor. É uma atitude que demonstra que você não ama, que você não se importa. Não é verdade? Então, o Senhor, ele corrige os filhos a quem ele ama. O ruim, amados, é quando a gente não tiver mais correção. Perdão. Ou a gente alcançou essa estatura de varoa perfeita, que isso não existe, né? Você vai ver isso na eternidade, não nessa experiência humana. Ou
a gente está, né? O Senhor nos deixou a nós mesmas. Isso é muito triste. Então, enquanto Deus estiver te corrigindo, me corrigindo, Ele está demonstrando que nos ama. E a palavra vai dizer que, devido ao comportamento de algumas pessoas, Deus os entregou a si mesmos, às suas próprias vontades. Deus parou de intervir naquilo ali. Tá bom? Então, você quer viver assim? Viva assim. Isso é triste, porque o resultado disso na vida das pessoas é muito ruim. Então, se o Senhor está te corrigindo, fique contente, porque isso é uma sinalização de que você é uma filha amada, ok? E ele então repreende Marta ali com todo o amor, todo o carinho que Jesus tem. Ele repreende Marta. E, amadas, eu quero falar sobre uma experiência que aconteceu aqui em casa uns dias desse. A gente estava sentado à mesa, né? Nós quatro, eu, meu esposo, nossas duas filhas. E uma das meninas teve uma atitude não muito legal e o meu esposo corrigiu ela ali, né? Falou, corrigiu com palavras. Não gostamos desse comportamento, isso não é o que a gente tem ensinado a você. Vamos corrigir isso não tá legal, minha filha, você precisa corrigir, né? E aí a gente tá aqui para ajudar nesse processo, aquela coisa toda. E o meu esposo corrigiu, e claro, né? Tô falando de duas adolescentes. A minha filha não gostou, já burrou ali, né? Ficou com aquela cara assim. E ficou aquele silêncio, né? Meu esposo falou, ficou aquele silêncio. E a minha outra filha já entrou com o assunto. Ó, não sei o que lá, tal. E aí, a minha outra filha, que tinha sido corrigida, já entrou no assunto e pareceu que não houve correção nenhuma. Porque aquele outro assunto foi trazido, né? E eu fiquei pensando muito nisso depois, ali a gente pontuou e falou, não, vamos voltar à situação, a gente precisa pontuar aquilo lá, né? Não dá para passar assim, batida essa situação. Mas eu levantei da mesa e fui fazer as atividades, né? Organizar a cozinha. Tudo que você já sabe que acontece aí na sua casa, acontece desse lado aqui também. Né? Então, arrumar a mesa, lavar os pratos, né? Varrer a cozinha, aquela coisa toda. E eu tava ali organizando a cozinha, minha filha foi para a escola, a outra, né, foi para o quarto organizar as coisas dela. E eu fiquei pensando nisso. Como que a gente não respeita o silêncio? A gente tem dificuldade, irmãs, muitas vezes, de lidar com o silêncio, não é verdade? Então, aquele momento ali que o meu esposo pontuou algo na vida da minha filha, a minha outra filha deveria ter respeitado aquele silêncio. Por quê? Ela estava pensando no que o pai havia dito. O meu esposo provavelmente estava revendo tudo que ele falou, porque é assim, né? A gente fala, aí vê o efeito do que falou e você vai pensando, olha, deveria ter falado com esse tom de voz, deveria ter falado dessa maneira, essa frase aqui não precisava. Então, aquele silêncio era um diagnóstico para ele, que repreendeu, que corrigiu, que falou que estava errado. Era uma reflexão para minha outra filha, que não era com ela, ela não estava sendo corrigida, mas ela ia refletir. Então, se eu proceder dessa forma, meu pai vai fazer desse jeito, vai me corrigir, vai sinalizar para mim. Então, eu vou fazer desse jeito para não estar passando por isso que a minha irmã está passando, né? Não precisar ser corrigida como minha irmã está corrigindo. A minha outra filha, que estava sendo corrigida, ela ia refletir sobre o que ela fez, sobre o que meu marido havia dito. Então, ia haver o quê? Uma reflexão, uma pausa. Após a repreensão, ia colocar todas essas coisas em ordem. Só que a minha filha quebrou o silêncio. Ela já veio com o assunto, porque na cabeça dela o clima pesou. Vamos cortar esse assunto? E aí ele passa sem o efeito. Porque tem um efeito. Você vai tomar um medicamento e não é no momento que você o toma que ele começa a fazer efeito. Ele vai chegar aonde ele tem que chegar, não é? No estômago, tal, vai chegar onde ele tem que chegar. Para ele ser quebrado, sintetizado e começar, né, aquelas moléculas ali começarem a agir no corpo. Então você vai tomar o remédio, você precisa esperar um tempo para que ele faça efeito. É interessante também que existem medicamentos que você não pode nem tomar junto, porque um vai anular o efeito do outro, não é verdade? Ou então você precisa respeitar pelo menos um tempo mínimo.
Você tomou um remedinho de dor de cabeça, você vai ter que esperar pelo menos aí umas 2 horas para poder tomar outro. Porque tem o tempo que aquilo está fazendo efeito no seu corpo. Assim é a palavra de repreensão. Ela precisa ser abrigada dentro da gente. A Bíblia vai dizer, amadas, que uma palavra de repreensão, ela surte mais efeito na vida de um sábio do que 100 açoites nas costas de um tolo. Olha isso. Aquela palavra que o sábio ouviu, que o sábio recebeu, vai produzir algo no corpo dessa pessoa, na mente dessa pessoa, que tem mais impacto do que 100 chicotadas nas costas de um tolo. Aquilo tem um impacto para ela. Ela vai ficar pensando, remoendo, ruminando, sabe? Aquilo vai se assentando na mente dela e ela não quer mais ser corrigida por isso. Eu preciso melhorar. Então ela dá essa pausa necessária para entender. Isso é fundamental. Fundamental. Pausa, silêncio. Assentar aquelas palavras na sua mente, refletir sobre aquilo. Mas, amadas, nós não gostamos do silêncio. Aí, eu me lembro de um outro episódio que eu vivi numa reunião de líderes da igreja. Nós estávamos reunidos, como fazemos mensalmente, nós temos esse encontro à mesa, é muito gostoso. Todo o corpo de liderança da igreja, a gente se reúne uma vez ao mês, na casa de um dos irmãos, de um dos líderes, e a gente leva lá cada uma comidinha gostosa, a gente prepara a mesa, senta em círculo, falamos das nossas lutas, dificuldades da igreja, do que pode melhorar, depois a gente lancha e a gente fica aí meia-noite e pouca, reunidos e depois vamos para nossa casa. Uma vez ao mês fazemos isso. E na nossa última reunião, estava tudo bem falando das coisas da igreja. De repente, uma das irmãs estava muito cansada, angustiada, preocupada com um grande evento que estava por vir. E ela desabafou ali com a gente, começou a chorar. E aí, gente, ela nem conseguiu dizer o que ela estava sentindo. Ela só, você vê que aquela luta até de estar se expondo ali na frente de todo mundo, ela começou a falar e imediatamente as pessoas foram dizendo, não, eu te entendo, eu sei como é, mas a gente está aqui para te ajudar. E eu fiquei pensando ali sentada, mas ela nem disse qual é o problema. Ela nem teve tempo de expressar qual era o problema que ela estava enfrentando. Simplesmente, ela chorou. Mas ela não falou. Porque nem aquela pausa de ouvir o choro do outro, a gente respeita. A pessoa começa a chorar, a gente, não chora não. Não, vai ficar tudo bem. E o choro, pessoal, é um escape para as nossas emoções. É uma oportunidade de você colocar para fora aquela angústia, aquela dor, aquele sentimento pesado, que às vezes a gente não consegue expressar com palavras, a gente não consegue se comunicar de maneira adequada e a gente chora. Tem até uma canção da Marina de Oliveira que é O Meu Silêncio, o nome da canção. E ela fala assim, o meu silêncio vai chegar aos seus ouvidos como canção de poesia. Não, o meu silêncio vai chegar aos seus ouvidos como gemido inexprimível, como canção indizível, umas coisas assim. Eu não consigo dizer, eu não consigo expressar, mas o Senhor vai interpretar. Então a pessoa começa a chorar, a gente, não chora não, já entendemos tudo. Você está sobrecarregada, você está cansada, você está preocupada, você está angustiada. Eu também já me senti assim. A pessoa nem falou o que ela estava sentindo. Ela só chorou. E ela está se comunicando por meio do choro. Mas a gente corta, não deixa a pessoa chorar. Porque a gente acha que consolo é impedir que a pessoa chore. Isso não é consolo. Inclusive, tem uma canção da Êxola que ela fala sobre isso. Ela diz assim, que só quem caminha com Deus, sabe o valor de uma lágrima
derramada no altar da dor. Só quem caminha com Deus sabe que é importante chorar tudo, chorar até a última gota, botar tudo para fora. E aí você é consolada pelo Espírito Santo, não quando ele dizendo assim, ó, não chora não, minha filha, eu tô aqui, não chora não tem por que chorar. O consolo do Espírito é chore, põe para fora, deixa sair. E o próprio Espírito respeita a nossa dor, respeita a nossa dor. Precisa haver esse tempo, essa pausa entre um momento e outro da nossa vida. Até mesmo numa canção, a gente tem pausa. A gente tem ali uma estrofe, ela vai pausar, vai ficar no instrumental, daí vai vir uma outra estrofe, vai pausar no instrumental, vai vir um refrão, ela vai ter uma pausa, vai entrar na estrofe de novo, porque a pausa também é música. A pausa também é música. Ela também faz parte da composição. Para você refletir sobre o que você acabou de cantar. Então, irmãs, toda repreensão, ela exige uma pausa. Exige o tempo de você parar e refletir. Eu acho tão interessante que esse texto de Lucas 10 termina com uma pausa. Ele termina com uma pausa. Olha só, o Senhor repreende Marta. Ele vai dizer, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. E aí vem a pausa. Por quê? O que aconteceu após isso? Marta voltou para o seu serviço? Marta ficou parada ali? Marta decidiu então sentar e ouvir Jesus? O próprio texto termina com uma pausa. Agora que você leu as palavras que Jesus disse a Marta, pense sobre elas, porque pode ser que elas se apliquem à sua própria vida. Pausa e reflita sobre o que você acabou de ler. O próprio texto sugere uma pausa. Inclusive, irmãs, esse texto aqui, né, de Lucas 10, do 38 ao 42, 5 versículos apenas. É um texto tão pequenininho, de apenas 5 versículos. E a Joanna Weaver, no seu livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, ela fala isso que eu vou acabar de dizer aqui para você, né? Que eu vou começar a dizer aqui para você. E eu achei muito interessante, eu preciso dividir com você. Ela disse assim, não me surpreende perceber que esse texto, né, de Marta e Maria, de apenas 5 versículos, uma epícope assim tão pequenininha da palavra de Deus, poucos versículos, esteja bem no meio de 2 passagens tão expressivas e significativas. O próprio texto de Marta e Maria é uma pausa entre 2 textos tão importantes. Antes dessa história em Betânia, a gente lê a parábola do bom samaritano, cujo foco é o serviço. Trabalhar, fazer, ajudar, focar no outro, né? Abrir mão do seu conforto pelo bem-estar do outro, ajudar o outro, todo o foco no serviço que a parábola do bom samaritano tem. E depois dessa passagem, a gente entra em Lucas 11, que é o ensino sobre oração, sobre parar, sobre quietude, sobre estar sós com o Senhor, sobre o seu relacionamento com Deus. Marta e Maria está bem no meio, como um convite ao equilíbrio, como uma pausa entre esses 2 textos, te convidando a refletir. Olha, equilibre a sua vida de serviço e comunhão com Deus, e adoração e contemplação. Faça uma pausa para refletir. Será que você está sendo muito samaritana, né? A boa samaritana? Ou você está sendo muito essa mulher do secreto, só secreto, e você nunca sai desse secreto para uma fé prática? Uma fé em obras.
de ajudar, de estender, de aplicar o que você tem aprendido no secreto? Olha só que interessante. O próprio texto de Marta e Maria é uma pausa entre esses dois textos que trazem aí os dois pilares da vida cristã. O amor a Deus, a comunhão com Deus, em Lucas 11, no ensino sobre oração, e o serviço, o amor ao próximo, em Lucas 10, na parábola do bom samaritano. E a gente vê as duas ali, Marta e Maria, nesse desequilíbrio entre o secreto e o serviço. A adoração, a contemplação e o prestar serviço ao outro. Você compreende? O próprio texto por si só é uma pausa reflexiva. É como se a Bíblia mostrasse a vida prática dessas escolhas, desses pilares. E que mesmo alguém que abrace a contemplação, a adoração, ela pode exagerar e só viver disso. Existe o prático desse cristianismo, onde eu absorvo, aprendo aqui no secreto e pratico na vida real. Entende? Essas pausas são necessárias. Às vezes, irmãs, a gente ouve uma coisa e a gente já responde. E no momento que a gente responde, aquilo não se assenta na nossa cabeça. A gente não conclui, a gente não reflete, não dá tempo de ter essa reflexão. E aí eu quero conduzir assim já para o fim da nossa live, quando a gente pode ir lá para Mateus 25, que fala da parábola dos talentos. E a Bíblia diz assim, que quando cada um entregou o seu talento ao seu Senhor, eles foram conduzidos a um lugar onde eles puderam descansar, saborear um banquete e automaticamente refletir sobre a caminhada até ali, sobre o que aconteceu desde o momento em que eles receberam um talento nas suas mãos e devolveram outro, numa quantidade maior para o seu patrão. Então eles pararam, celebraram, refletiram, analisaram as características daquela vitória para só depois receberem uma nova missão. Perceba que a pausa é fundamental. O Senhor estabeleceu o sábado como dia da pausa. O único dia para o qual Deus deu nome. Porque os outros nomes, segunda, terça, quarta, são nomes de astros. Uma referência até a uma cultura pagã, invocação de outros deuses. O único dia da semana para o qual Deus deu nome foi o sábado, o Shabá, o descanso. E é tão interessante que esse sábado não é o primeiro dia da semana, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Ele é o último. Ele é o último. Ele é a pausa entre o fim de um ciclo e o começo de outro. Era um dia adequado, Deus pensou com tanto carinho em um dia adequado para você olhar para a sua vida, olhar para a criação, olhar para como você conduziu a semana que passou, o que você quer melhorar para a semana que vai vir, o que precisa ser consertado, o que deve ser repetido, o que tem que ser esquecido. Só que o que a gente faz? A gente pula o descanso. A gente não quer o descanso. A gente se atola de coisa e a gente nem identifica mais qual é esse dia da semana onde a gente pausa, porque ele não existe. Eu sempre falo para minhas filhas que quando eu era pequena, né, eu lembro até daquela escolinha do professor Raimundo, quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, não em Barbacena, né, Minas Gerais, mas quando eu era pequenininha, lá em Realengo, Rio de Janeiro, nós íamos muito à casa da minha avó, das minhas avós, né, tanto paterna quanto materna. Meus pais sempre nos levaram muito à casa dos nossos avós. A gente foi criada ali junto com vô, com vó, com tio, tia, primo, prima, família grande. Eu me lembro que nós andávamos muitas vezes até a casa das nossas avós, né? Eu morava um pouquinho distante, assim, mais ou menos uns 30 minutinhos de caminhada.
E a gente ia caminhando muitas vezes para casa das nossas avós. Eu morava numa parte mais alta do bairro de Realengo, chamada de Barata, né, em referência a uma família cujo sobrenome era esse, que meio que colonizou, povoou aquela região mais alta ali de Realengo. Então nós morávamos lá em cima, no Barata, e as nossas avós moravam no centro do bairro, né, lá no centro de Realengo. E a gente vinha andando até a casa dos nossos avós. Dia de domingo, não tinha nada aberto. As padarias já haviam fechado, mercados não abriam, vendas, tudo fechado. Era um dia que tinham poucas pessoas na rua, você via era um entra e sai na casa, assim, pessoas recebendo visita, carros parados no portão. Você é dessa época, onde você morava, também essa lembrança que você carrega da sua infância, adolescência? Então eu me lembro que domingo, nem que eu quisesse fazer alguma coisa, não tinha muito o que ser feito, porque as coisas não funcionavam, elas estavam fechadas, os trabalhadores estavam de folga, as pessoas estavam em casa, os mercados fechavam cedo. Gente, só eu aqui para assumir esses cabelos brancos? Não tem ninguém aqui não que tem essa lembrança também de domingo na sua cidade, no seu bairro? Me fala aí, por favor. Me fala aí. Você também teve essa experiência? Quando você era pequena, lá em Barbacena, onde você morava, foi criado, também era assim? Ó, a Lau tá dizendo, né? Que também era assim. A Márcia tá dizendo, é verdade, Ana. Elaine é de Realengo, né, Elaine? Sabe o que eu tô falando? Nívia, com certeza, ó, já lá em Minas Gerais. Isso aí, tem essa lembrança, eu também. Isso mesmo, olha, Dorinha, eu também. A Leila, então lá em Angra também era assim? Também era assim, a Thaís está dizendo, Thaís está dizendo. Dani tá de cabeça para baixo, porque Dani é velha, né? A Claudinha também viveu esse tempo, ó, então no Rio Grande do Sul também era assim, a Claudinha Gaúcha ali de Canoas também era assim. Então, gente, a gente parece que era forçado a parar, né? Porque não tinha, as coisas fechavam. Hoje não é mais assim. O mundo não para mais. Domingo é como um dia comum. Os comércios estão abertos, as lojas nos shoppings, tudo funciona. Os mercados vão até muito tarde da noite, quem trabalha continua trabalhando e a gente já não tem mais aquele valor, né? A Fabiana está dizendo, ó, ela mora em Pati da Alferes, que é um paraíso, né, gente? Que ainda é assim, até hoje. Ô, glória, né? Você entende? Nós pulamos a pausa. É como se fosse assim, ó, pula de fase. Ah, não precisa, vamos lá, pula. A gente pula a pausa. A gente quer ir direto ao ponto. Direto à situação. Tá entendendo? E aí, pulando a pausa, a gente não reflete sobre o que ouvimos do Senhor. Ele nos repreende, ele nos corrige e ele vai promover uma pausa após a repreensão. Se você não respeita essa pausa, é algo que entra no ouvido, mas não é absorvido pelo intelecto. Para que o seu intelecto absorva as palavras que o Senhor tem te dito, é necessário haver uma pausa. Respeitar o silêncio daquilo que não pode ser respondido. Eu não tenho como responder isso. Meu Deus, eu não tenho como responder isso. Foi isso que eu acabei de ouvir. E aí você fica pensando naquilo. Quando a gente não dá essa pausa para acolher a repreensão, a nossa vida não é transformada. Eu quero finalizar aqui, irmãs, com esse versículo em Provérbios.
uma palavra, uma repreensão, ela causa um efeito mais profundo na vida de um sábio do que 100 chicotadas nas costas de um tolo. Que eu e você sejamos mulheres sábias. Amém? Vamos pausar? Vamos pausar. Pelo menos 30 segundos. Vamos pausar para ouvir, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos pausar. Seria por isso, né, que a Bíblia diz que nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Obrigada pela Tua palavra e que ela possa se assentar em nosso coração e trazer todas as transformações necessárias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas, eu quero deixar alguns recadinhos aqui para vocês. Nós ainda temos aí algumas poucas vagas para o nosso retiro de Mulheres Satisfeitas. Então, se você quer estar conosco nos dias 26, 27, 28 de setembro, você é bem-vinda para entrar conosco no secreto e aprendermos juntas a buscar conhecer o coração do nosso Deus, tá? Que nós possamos aprender, né, essa caminhada, nessa jornada até o coração do Senhor. Nosso retiro tem por finalidade ministrar sobre isso. Serão 3 dias maravilhosos. E você que tem a sua filha a partir dos 13 anos, sua neta, sua irmã, né? A partir dos 13 anos, elas são bem-vindas no nosso retiro, a palavra, a programação específica para os adolescentes e jovens, tá? Também te convidar para quinta-feira, às 9 da manhã, não às 10, estar aqui novamente no nosso perfil no Instagram para a live Mães que Oram com a Neide Cassiano. Tem sido uma benção. Inclusive, gente, hoje é aniversário da Neide, tão preciosa. Essa mulher que você não vai acreditar quantos anos Neide está fazendo. Vou deixar ela mesmo falar quinta-feira. Quantos anos ela completou, que você não acredita quando tu vê, né, aquela mulher tão jovem, tão bonita, inteiraça. E uma mulher que já passou dos 65 anos. Meu Deus, né? Mais um ano de vida aí para querida Neide. E também, amadas, a nossa agenda de setembro. Você é bem-vinda. Dia 6 de setembro eu vou estar na conferência de missões, né, de uma organização, uma associação das igrejas Casa de Oração, igreja da qual eu vim, né, sou oriunda. Lá no Rio, eu vou estar lá participando dessa conferência missionária. No dia 7 de setembro eu vou estar na minha igreja mãe, né, onde toda a minha vida começou, a Casa de Oração em Realengo, de manhã, ministrando na escola dominical. E à noite eu vou estar na Casa de Oração em Caxias Central. Na segunda-feira, dia 8, nós vamos ter, né, na mesa com a Ana. Eu precisava muito estar com a minha agenda anotada aqui, mas eu acabei me dispersando. Não, dia 8, gente, acho que tá livre. Dia 8. Se eu não me engano, dia 8 tá livre. Quem tiver na agenda aí fala, não, Ana, é aqui. Me deixa errar. Dia 9, terça-feira, nós vamos estar na Igreja Metodista em Nilópolis, ministrando o Ateliê da Satisfação 2, tá? Quarta-feira, dia 10, vamos ter Na Mesa com a Ana, que vai acontecer, sabe onde?
na Casa de Oração em Santa Cruz. Essa mesa é especial, irmãs, que é só para mães. Nós vamos ter um tempo para ministrar na vida das mães, orarmos juntas, chorarmos juntas, clamarmos pela vida da nossa querida, nossos queridos filhos. Então vai ser lá na igreja da Neide. Eu lembrei que dia 8, segunda-feira, é a Casa de Oração do Éden, lá em São João de Meriti. A gente vai ter uma edição do Na Mesa com a Ana lá. Quinta-feira, dia 11, eu vou estar na Casa de Oração em Figueira, lá ali Caxias, Dani, me recorda aí, por favor. Lá em Figueira, a gente vai ter também Na Mesa com a Ana lá. E, gente, a Mesa com a Ana, tanto em Figueiras quanto em São João de Meriti, eu vou falar sobre intimidade, relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito Santo, tá? E quarta-feira vai ser diferente, que o foco são as mães. No dia 12, que é a sexta-feira, aí é uma coisa que eu vou divulgar mais pra frente para vocês, tá? E no sábado, dia 13, eu vou estar no congresso, na Conferência de Mulheres da Igreja Batista Alvorada, em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Eu já estive lá na Igreja Alvorada, aplicando o Ateliê da Satisfação. Então, uma igreja parceira, uma igreja querida demais. Eu vou estar lá, para poder estar ministrando na Conferência de Mulheres. Então, você é super bem-vinda, tá? E eu vou encerrar minha agenda no dia 14, lá na Casa de Oração, em Figueira, ministrando lá com eles o dia todo. E segunda-feira estou voltando para minha casa. E depois volto para o retiro. Não é comum, gente. Eu não costumo viajar 2 vezes em setembro, porque a minha viagem já é no retiro. Mas o Senhor providenciou esse tempo. Então a gente já vai começar, a fazer a divulgação, liberar os links de inscrição, para que você possa estar participando conosco, ou na Mesa com a Ana, ou no Ateliê 2 em Nilópolis, tá? Deus abençoe com poder, com graça, com a presença dele, que é o melhor de tudo, Essa percepção da presença de Deus. Porque ele está com a gente, a Bíblia diz, mas às vezes nós não percebemos. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra terça-feira que vem, se Deus quiser, para mais uma live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Muito obrigada, meninas, por todo o carinho, as palavras aí de bênção. Lau, falando do meu cabelo. Obrigada, meu amor. Deus abençoe e até a nossa próxima live.